Eu estou aqui hoje com Mirela Biasotto. Para quem ainda não conhece, ela é do Instagram e do canal no YouTube, que está aí fazendo o maior sucesso. Parabéns. Tão Obrigada. difícil. A primeira meta dos 1.000 inscritos, a Mirela já conseguiu, né, Mi? É difícil, mas É, é isso mesmo. Ela que tem mais de 15 anos de experiência no mercado financeiro, já trabalhou em grandes bancos, tanto nas áreas de crédito para empresas, quanto em atendimento para o cliente private banking, mais voltado aí para investimentos. Hoje, Mirella faz consultoria financeira, onde presta serviços de planejamento financeiro, não é isso? Você, é inclusive, isso tem o mesmo. CFP, né? Tem o CFP. Que é O CFP um... e o CPA 20, né, também, o CPA 20 é a primeira escada aí para quem está querendo começar no meio financeiro a atender clientes maiores, e aí depois, posteriormente, uma escada acima seria o CFP, né? Entendi, Mas tem Mara. diversas certificações aí no mercado financeiro, tem uma sopa de letrinhas de certificações e cada uma tem vamos dizer assim, uma funcionalidade. É verdade, é verdade. Quem entra no meio e começa a estudar, às vezes quer tirar um, dois, três, vários certificados. E para quem está aí pelo Instagram da Mirella, que não me conhece ainda, eu sou Liz Grassi, sou assessora de investimentos na Alta Vista Investimentos, que é um escritório credenciado AXP aqui em Porto Alegre. A gente tem sede em São Paulo também, no interior de São Paulo. E em Salvador, a mais nova sede da Alta Vista é em Salvador. Estou bem feliz com isso. Para ser assessora de investimentos, você estava falando de certificado, vou aproveitar e informar quem tem interesse em ser assessor de investimentos. O certificado tem que tirar o da Ancor. É um certificado, como a maioria, as provas não são tão fáceis, mas com estudo e dedicação a gente consegue, né? Lá no escritório eu atuo diretamente com clientes aí, tanto private como outras categorias. Eu auxilio a montar uma carteira de investimentos, explico o que é todos os tipos de investimentos, desde renda fixa, a gente atende todos os tipos, renda fixa, né, que engloba aí os CDBs, LCA, LCI, tesouro, renda variável, ações, fundos imobiliários, BDRs, ETFs, os fundos de investimentos diversos, a gente também tem previdência privada, seguro, enfim, uma prateleira de produtos é o que não falta na XP, né, Mi? Mas o nosso tema de hoje, você quer anunciar? Como começar a investir, né? A gente está virando de ano, começando um novo ano, acho que é um momento mais do que oportuno das pessoas que ainda não investem ou que já investem e querem aprender um pouco mais, pensarem como que vão fazer isso para 2021. Exatamente. Esse ano, né, como a Selic caiu muito, muita gente migrou da velha antiga poupança para o mercado financeiro de uma forma mais ampla, começou a investir em outros produtos, só que muita gente ainda tem esse interesse, está vendo que na renda fixa o dinheiro não está rendendo, mas tem medo, não sabe por onde começar, e hoje a gente vai te dar aqui para você, nosso telespectador, algumas dicas de como começar nessa vida do mundo financeiro, né? E um dos principais objetivos antes de você começar a investir é você estabelecer os seus objetivos, né? E você, como planejadora, melhor do que eu, pode falar muito bem sobre isso. A pessoa que não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve, né? Então, primeiramente, você definir os seus objetivos de curto, médio e longo prazo. E, obviamente, vale ressaltar que esses objetivos não precisam ser nada cravado em pedra, nenhuma coisa para sempre. Os objetivos vão mudando ao longo da nossa vida, né? Mas é bom você ter pelo menos um norte. O que eu quero alcançar? O que eu quero atingir com esse dinheiro? Porque o dinheiro ele é uma ferramenta, ele tem que ser utilizado para nos propiciar algo, né? Ter dinheiro só por ter não adianta, né? Vamos realizar nossos sonhos. Então, o primeiro ponto seria os objetivos de curto prazo. Muita gente, né, Liz, ainda não tem reserva de emergência. Inclusive, nessa pandemia, as pessoas que não tinham, viram a importância de ter aquela reserva de emergência, porque muitas perderam o emprego ou passaram por uma dificuldade de saúde, né? E aí não tinham aquele colchão. E termina... O que acontece quando a pessoa não tem essa reserva financeira? Termina se endividando, né? E aí, para você sair das dívidas, fica muito mais difícil. Então, se você ainda não possui uma reserva de emergência, é o primeiro passo, antes de começar a pensar em diversificar ações e tal, é montar sua reserva de emergência.
E muita gente, normalmente, quando a gente fala da reserva, fala assim, ah, mas quanto é que tem que ser a reserva, essa reserva? Isso aí varia, né, de opinião, mas no geral, se você é um profissional de carteira assinada, um CLT, que tem ali alguma segurança, né, se for demitido vai ter um seguro-desemprego, a gente orienta de ter no mínimo 3 meses do valor correspondente à sua despesa básica, né? Se sua Isso. despesa básica mensal para você sobreviver, aquelas contas ali que você não tem como deixar de pagar, né? O aluguel, o mercado, a conta de energia, a escola do filho, você tem que ter primeiro em mente quanto é esse valor, multiplicar aí por pelo menos 3 meses. O ideal é que sejam 6 meses e você ter essa reserva de fácil acesso, um investimento que você consiga acessar da noite para o dia, porque a gente nunca sabe quando o imprevisto vai acontecer. A Mirella comentou, e normalmente que se fala para reserva de emergência, se você ficar desempregado. Mas existem outros imprevistos, né? Se, Sim. sei lá, seu carro, bateu o carro, você não tem um seguro do carro, se sua casa pega fogo, o celular quebrou, você não tem como ficar sem celular hoje em dia, você vai precisar comprar um celular ali no dia seguinte. Alguns exemplos aí, mas existem centenas de outros para reserva de emergência. E se você não é o CLT, se você não é um profissional ali que trabalha com carteira assinada, que se for demitido no outro dia vai ter direito ao seguro-desemprego, o indicado é que você tenha aí de 6 meses a 1 ano da reserva de emergência, porque a gente nunca sabe quando a gente vai se recolocar no mercado. E o CLT, e o autônomo, quando ele é demitido, ou quando ele se autodemite, né? No caso, pode ser, porque pode ser funcionário de uma empresa e CNPJ, né? Quando Sim. a gente fala, não sei, CLT. Esse aí, quando sai da empresa, é com a mão na frente e a outra atrás, se não tiver a sua reserva. Tem mais ainda uma outra classe que seria dos funcionários públicos, né? Esse daí ele não tem a necessidade de ter de 3 a 6 meses. Ele pode até ter um pouco menos, mas é importante que ele ainda tenha uma certa liquidez para justamente esses pequenos imprevistos. Ele provavelmente não vai perder o emprego, mas pode ter algum imprevisto de saúde ou outros que você mesmo mencionou. Então, ele ficaria um privilegiado, né, que tem uma certa estabilidade. Então, ele precisaria ter reserva, mas em torno entre 0 a 3 meses, né? Não precisaria de ser de 3 a 6, como normalmente seria. Exatamente. E o interessante é que quando a pessoa começa a investir e vê que outros ativos têm mais rentabilidade do que a reserva de emergência, porque assim, pessoal, a reserva de emergência é o seu investimento teoricamente, de menor rentabilidade, porque ele vai estar num produto de liquidez diária ali, que você possa sacar de um dia para o outro, e normalmente os ativos de liquidez diária, ele tem uma rentabilidade pequena, normalmente a taxa Selic, o CDI. E quando você bota um ativo de um prazo maior que vê que o retorno é bem melhor, você quer botar tudo em renda variável, num CDB de um prazo maior, num fundo, mas a gente não pode cair nessa tentação, porque quando você aplica o seu dinheiro num outro ativo, num outro investimento que tem um tempo maior, se você tiver emergência ali, tirar aquele dinheiro, você vai acabar saindo perdendo, né, Mirella? Isso aí. E continuando no curto prazo, né, fora a reserva de emergência, estariam também incluídos objetivos até 1 ano. Então, pode ser aquela viagem que você quer fazer no final do ano, ou já se programando aí numa viagem pós-pandemia, quando acabar isso tudo, todo mundo tá doido para sair da toca, né, sair de casa. Verdade. Então, também já se programar nesses objetivos até 1 ano, também está dentro desse prazo de curto prazo aí, né? Quando a pessoa começa a investir, muitas vezes ela não sabe. Quer começar a investir por quê? Não sei, porque eu quero juntar dinheiro. Mas isso é importantíssimo você definir as metas, se é curto, médio ou longo prazo, porque cada dinheiro vai para um lugar diferente. Um investimento para você sacar daqui a 1 ano, você não pode arriscar, por exemplo, em fundos de longo prazo, que você não sabe o que vai acontecer com ele daqui a 1 ano. O ideal aí é você aplicar esse dinheiro em investimentos de curto prazo, de no máximo 1 ano, ou de uma liquidez diária, num tesouro, enfim. Se você pegar, por exemplo, um tesouro pré-fixado para 2030, você não sabe como é que ele vai estar daqui a 1 ano, porque sim, no meio do caminho esses investimentos oscilam. Então é importantíssimo, sim, como você falou no começo, ter essas metas. As pessoas normalmente não começam a investir com meta, mas
é importante parar para pensar nisso, definir um pouquinho isso, até porque quando fala assim, não quero investir porque eu quero juntar dinheiro. Então tá, todo o seu dinheiro vai ser para sempre juntando, você não vai precisar nunca tirar ali um para fazer uma viagem, você não vai querer, sei lá, trocar de casa, trocar de carro daqui a uns dias. Vamos sentar aí para pensar nisso. Não pode começar a assinar louca, porque depois pode acabar fazendo uma besteira. É isso mesmo, Liz. Assim, a definição dos objetivos, além de te dar uma motivação, um porquê você ganhar mais, um porquê você buscar uma renda extra, um porquê você, de repente, se privar de comprar alguma coisa ou de gastar em alguma coisa, te dá aquele norte. E também é justamente essa questão da escolha dos produtos de investimento. Cada produto de investimento ele vai ser adequado para um tipo que depois a gente vai falar de perfil de investidor, mas também para o prazo que você quer, né? Se você quer curto prazo, você não vai aplicar em ações, por exemplo. Então, são vários fatores. O objetivo que a gente colocou aqui como primeiro ponto a ser analisado, ele é importante você definir, porque deste objetivo ele vai desencadear uma série de outras ações. Quanto você vai juntar, qual produto que você vai investir e até a motivação por que investir. Exatamente. E aí, depois do curto prazo, vem o médio e o longo prazo, não é isso? Isso, aí o médio prazo seria em torno de 1 a 5 anos, tá, Liz? Então, assim, o que acontece quando a gente já coloca um prazo um pouco maior? A gente pode se permitir experimentar produtos financeiros com um pouco mais de risco, tá? Com um pouco menos de liquidez, com uma rentabilidade um pouco maior. Mas, assim, se você, quero investir daqui a uns 2 anos. Para quem é investidor iniciante ou não tão experiente, assim, não é recomendado, por exemplo, você colocar em bolsa de valores. Porque, vamos supor, esse ano a bolsa estava indo super bem, até chegar a pandemia e as bolsas caírem estrondosamente, como foi no começo do ano. Não é recomendado o investidor se desesperar e sair vendendo, mas existe um tempo até os ativos, a maioria dos ativos, recuperar e voltar ao preço pré-pandemia. E se isso, por exemplo, não acontecer dentro do prazo que você está esperando para utilizar aquele investimento? Então, é um risco. Por isso que se diz normalmente que o investimento em ações é de maior longo prazo no normal, né? No geral. Lógico que existem aqueles que são mais ativos dentro da Bolsa de Valores, que fazem swing trade, que fazem day trade, mas aí nós estamos falando em regra geral, para investidores normais, vamos dizer assim, que não têm um profundo conhecimento de mercado, o normal é ter um investimento de longo prazo, focado mais em ações, né? Nesse caso, se for longo prazo. Isso. E outra coisa que é importante para o investimento de médio prazo, já meio que dando uma dica da parte de produtos, é a diversificação da carteira, né? Porque muita gente fala assim, eu quero daqui a 5 anos, não sei, trocar de carro, um exemplo. E boto o meu dinheiro todo aqui, num CDB, num fundo. É importante a diversificação, porque se você bota num fundo ali meio arriscado, um fundo de categoria moderado, e por algum motivo esse investimento ele começa a cair, ele tem uma rentabilidade negativa, você pode ter ali um CDB te segurando, né? Uma renda fixa. Ou então você bota em ações, se uma ação cai, outra pode subir. Enfim, é sempre importante a diversificação para você ter um equilíbrio ali na sua carteira. Isso. Até mesmo quando a gente fala de um curto prazo, também é possível a diversificação, né? Você pode colocar em taxas pré-fixadas, pós-fixadas, atrelado à inflação. Então, você consegue ali, lógico, quanto maior o prazo, maior o volume de dinheiro que você tem investido, você consegue fazer uma diversificação mais eficiente. Quanto mais restrito é o seu prazo, quanto mais restrito é o seu volume de dinheiro para investir, mais também restrita vai ser essa diversificação, porque você vai afunilando aqueles produtos que você pode colocar na sua carteira. Exatamente. Só para quem não tem noção mais ou menos do que a Mirella falou agora, tá falando, porque é o seguinte, pessoal, quando você começa a investir, tem produtos que têm aplicação mínima. Então, por exemplo, um CDB de liquidez diária, ele rende hoje 100% do CDI, por exemplo, mas em algumas corretoras, o mínimo para você investir nele é R$1.000.
aí você já pode encontrar um Tesouro Selic, que ele tem liquidez diária, e você consegue aplicar com R$ 106 no Tesouro Selic. Porém, ele já vai render um pouco menos que o CDI, né? Hoje a gente tem Tesouro Selic rendendo 2,2% ao ano. O CDI está em torno de 3%. Então, o CDI de liquidez diária, 100% CDI, o CDB, 100% do CDI, estaria valendo mais a pena. Ou então, um fundo, você pode aplicar num fundo melhor, um fundo que tem um gestor mais ativo, tem investimentos mínimos de 5 mil, 10 mil, 20 mil reais, e tem outros fundos que o gestor não é tão ativo assim às vezes, mas que você consegue entrar com R$ 100, uma cota pequena, né? É só pensar assim, se você tem R$ 1.000 para investir, vai ser difícil fatiar esses R$ 1.000 em vários produtos que possam fazer uma super diversificação. Se você tem R$ 100.000, se você tem R$ 1 milhão, você já consegue fatiar, distribuir esse dinheiro em mais produtos aí para poder fazer uma diversificação melhor, né? Mas nada é impossível, mesmo com pouquinho a gente consegue fazer milagre aí. E muita gente começa com pouco, né? Porque quando, às vezes, a pessoa quer... Muita gente tem aquele conceito de, eu não invisto porque não tenho dinheiro. Sei lá. Aí eu falo assim, mas você sabia que tem investimento que custa R$ 100 ou menos até? Tem ações que custam menos que isso. Você pode começar todo mês comprando ali um fundo de R$ 100, um CDB de R$ 100, principalmente para criar o hábito, pessoal. Porque quando a gente começa a se policiar todo mês, a gente vai chegar aí nessa parte, a Mirella vai falar muito bem sobre o planejamento, né, financeiro, mas quando você começa a criar o hábito de se pagar mensalmente, isso aí é só o primeiro passo. Depois você começa a decolar, mas eu não vou antecipar o assunto, não. Então, vamos já entrar nessa pauta, Liz, porque a questão justamente é essa. Muitas pessoas podem dizer assim, mas não sobra dinheiro no final do mês. Mas, então vamos entrar nessa parte de planejamento, vamos nos planejar para a gente conseguir fazer com que sobre no final do mês? Exatamente, então, assim, vamos qual seria o primeiro passo para a gente fazer esse dinheiro sobrar? Então, o primeiro é você se organizar, se planejar, fazer o seu orçamento pessoal. Lista quais são suas receitas, se você tem mais de uma receita, se tem sua receita do cônjuge, vamos listar todas as suas despesas, aluguel, escola de menino, vamos botar tudo no lápis. Depois que você, é chato, tem que fazer conta, não sei o quê. Para quem está começando, o início realmente é aquela coisa, putz, não tenho prática, vou ter que anotar tudo. Mas depois isso vai se tornando um hábito, vai se tornando um pouco mais fácil, tá? Então, assim, ok, você já fez ali o seu panorama geral. Onde que eu posso cortar? Então eu posso, de repente, diminuir o plano do meu celular, tirar a TV a cabo, ficar só com TV com streaming agora, tem Netflix, que é bem mais em conta. Posso trocar de carro, pegar um carro mais barato, aí diminui seguro. Então, assim, você, com o panorama geral, fica mais fácil de você saber quais são os cortes que são necessários para poder sobrar dinheiro. Então, começou a sobrar dinheiro, aí a gente vai para outras técnicas, que era aquela que a Alice falou, de se pagar primeiro. Sobrou dinheiro, pelo amor de Deus, não deixa aquele dinheiro dando bobeira ali. Vamos tirar, nem que seja, ok, sobrou R$ 200. Então, vamos tirar R$ 100 para já botar direto para investimento? Aqueles outros 100 ali, você fica para se agradar um pouquinho durante o mês? Vamos tirar pelo menos um pouquinho todo mês para você se pagar, colocar nos seus investimentos e começar a fazer esse dinheiro trabalhar pela gente, né, Liz? Porque ninguém quer morrer trabalhando, vamos botar esse dinheiro para trabalhar. Exatamente, Mirella, importantíssimo isso. Eu acho que até não mencionei no começo, mas eu estou seguindo os seus passos. Estou fazendo especialização em planejamento financeiro na PUC, aqui do Rio Grande do Sul. E eu estava assistindo essa semana uma aula do Gustavo Cerbasi. E ele fala uma família que ganha R$ 2.000 e outra família que ganha os mesmos R$ 2.000. Só que uma família gasta 25% com aluguel, com moradia, 25% ali com transporte, financiamento do veículo, outros 25% com algumas despesas de mercado, dentro da escola também estavam os cursos de inglês, mercado, conta de luz, papapá, e outros 25% já tem ali predestinado para TV a cabo, assinatura e tal. E a outra família, que ganhava o mesmo valor e tinha o mesmo número de pessoas, 4 pessoas, conseguia se organizar de uma outra forma que todo mês guardava 10% dos R$ 2.000. O lazer era um pouco... diversificava, né? Uma semana ia para o cinema, na outra semana o lazer era ir na pracinha, passear, não tinha um custo tão grande.
E aí, quando aconteceu um imprevisto de que um dos filhos ficou doente, gripado, e a mãe não pôde ir fazer o trabalho dela, que ela ganhava por produção, e o pai, além de não ter o salário, o dinheirinho da mãe entrando naquela diária, ainda teve que comprar remédios que não estavam nos planos, qual família que se deu melhor? Naturalmente, aquela família que tinha uma margem sobrando, aquele dinheiro que estava sendo guardado, que seria talvez para pagar a faculdade do filho no futuro, mas que a faculdade poderia ali naquele mês esperar aquela remessa. Então, é importante a gente não ter um orçamento 100% engessado, né? Ter um orçamento um pouco flexível e ter uma margem para a gente poder usar nos imprevistos a reserva de emergência, poder fazer a reserva de emergência. Se a gente tem um orçamento ali totalmente engessado, fica muito difícil quando acontece um imprevisto, a gente naturalmente vai correr para os empréstimos, vai correr para pedir ao vizinho, a um amigo, ao familiar, vai acabar entrando no crédito consignado, enfim, e acabar pagando juros por isso, né? Juros altíssimos. Liz, se você me permite aí, se alguém tiver alguma dúvida, quiser mandar perguntas aí para a gente fazer mais dinâmica, se tiver já essa live aqui no YouTube, também se alguém quiser deixar nos comentários aqui abaixo, depois a gente vem e responde, ou agora aqui na live a gente já responde na hora, tá? Isso, mandem suas perguntas, eu tô olhando aqui já se tem alguma. Mas então, pode falar enquanto eu te ouvindo. Isso é importante que você falou, Liz, que é você viver abaixo do que você pode, né? Uhum. Então, assim, muitas vezes vamos supor que a pessoa ganha R$1.000. Recebeu uma promoção, foi para R$1.500. Não, agora, meu Deus, agora eu vou gastar, agora eu vou sair. E não, isso não deveria o que deveria ser feito, né? O correto seria o quê? Ok, eu tenho uma sobra um pouco maior de dinheiro, eu posso me permitir alguns luxos, algumas coisas um pouco a mais. Mas o ideal é que você mantenha aquele seu padrão de vida para que você consiga acumular mais. E não porque você ganhou mais, você começar a gastar mais. Senão você está sempre naquela que você chama a corrida dos ratos, né? Sempre correndo atrás do rabo, ganhando mais, mas gastando mais e nunca sobrando dinheiro, nunca se tornando um investidor e nunca mais na frente conseguindo uma independência financeira, que eu acho que deveria ser o objetivo de todo mundo, né? Afinal de contas, ninguém quer chegar no final da vida sem ter dinheiro, sem poder aproveitar, sem poder parar de trabalhar com tranquilidade, né? Então, uma dica para também fazer sobrar dinheiro, se não foi promovido, se não teve esse aumento de salário, seria fazer renda extras, né? Então, a minha dica é busca alguma coisa que você tenha prazer, porque ninguém merece, a gente já trabalha o dia inteiro, chegar em casa, chegar no final de semana e ainda buscar uma renda extra de algo que seja pesaroso para você, vai ficar muito cansativo. Busque alguma coisa que você tenha prazer de fazer. Eu sei cozinhar muito bem, todo mundo me elogia, tá? Então eu vou fazer uma comida para fora nos finais de semana, ou eu posso me dedicar a 1 hora, ou, poxa, você falar inglês muito bem, adoro falar inglês, para mim é um prazer. Então eu posso dar 1 horinha de aula todo dia, depois do meu trabalho. Então, assim, esse tipo de busca de renda extra vai te permitir ter uma sobra maior. Porque os investimentos, somente eles, vai ser muito difícil de você se tornar rico ou um grande investidor apenas com investimento, tá? Diferentemente de alguns traders que vendem que pode pagar até croissant com trade, na prática é muito, muito improvável que Adorei o exemplo. Então, assim, vamos trabalhar, que ainda é a forma mais fácil de se juntar dinheiro, tá? A mais provável, pelo menos. Então, você juntando mais dinheiro, investindo mais, e aí sim você começa a escalar, porque você está fazendo mais dinheiro, fazendo renda extra, investindo da forma correta. Então, aí você vai começar a realmente ver a mágica dos juros compostos te ajudar a fazer esse dinheiro crescer. Exatamente. E os investimentos, eles têm a rentabilidade, no longo prazo, naturalmente, aquele dinheiro ele vai se multiplicando, mas eles também precisam ser alimentados, né? Se você quer fazer sua bola de neve para lá na frente conseguir ter, como você acabou de falar, uma independência financeira, não adianta você botar uma vez e esperar que aquilo ali vai trazer sua independência financeira, nem que seja daqui a 50 anos. Ele precisa ser alimentado e também ser mexido eventualmente. A gente sempre fala que tem que ter a revisão de carteira, anualmente é bom separar, ver se aquele investimento que você aplicou está realmente te dando o retorno esperado, se não, bora mexer um pouquinho aqui, dividir ali, botar diversificar, né, literalmente falando. Porque senão não adianta molhar a plantinha uma vez e esperar que ela cresça e vire uma árvore.
É isso aí. E essa mudança, Liz, ela também ocorre no perfil do investidor, tá? Porque assim, que era o próximo ponto que a Exatamente. gente ia falar. Vamos entrar nele? Da mesma forma que os objetivos, eles vão mudando ao longo da vida, o nosso perfil também pode mudar. O perfil, além do perfil ser diferente, o meu perfil de investidor talvez seja diferente do perfil da Liz, talvez seja diferente de você que nos vê aí. O nosso perfil também vai mudar ao longo da vida. Isso mesmo, porque os seus objetivos mudam, então o seu perfil de investidor também vai mudar. Então vamos lá, se você tem pouco conhecimento do mercado financeiro, se você ainda é muito medroso de investir em algo mais arrojado, você provavelmente vai ser um perfil mais conservador, tá? Se você... A forma mais fácil de você descobrir o seu perfil de investimento, qualquer conta que você abrir, numa corretora, num banco, qualquer coisa, tem um teste chamado API. Esse teste, você responde algumas perguntas e ele vai identificar qual é o seu perfil de investidor. E daí o banco, a corretora, ele já vai poder até lhe sugerir automaticamente alguns investimentos que estejam de acordo com esse perfil que é identificado através desse teste. Mas é interessante você saber quais são mais ou menos o perfil de cada um para você já ir se identificando, ver onde você se encaixa. Exatamente, Mirella. E é interessante porque quando a pessoa ainda não tem confiança no mundo financeiro, ainda não conhece nada, ela vai ali para o perfil conservador, naturalmente, né? É o comum. E quando começa a estudar um pouco mais, a entender o quanto os outros, o moderado ou agressivo, pode te dar algum risco, porém, pode também te dar um retorno melhor, ela começa a querer conhecer mais os produtos. Então, assim, é questão de tempo, de confiança e também de adquirir conhecimento mesmo. Tá ali sempre acompanhando, lendo o noticiário. Quando você se cadastra lá na corretora, ela vai estar sempre te mandando ali informações que podem ser úteis. Às vezes a gente apaga ali a lixeira, joga tudo para a lixeira de uma vez, não lê os informes, porque realmente a gente acaba tendo uma chuva de informações diariamente, mas é importante sim estar acompanhando, porque você só vai evoluir de forma que vai te dar um retorno se você estudar o assunto. Não adianta você ser conservador e querer entrar no mercado de forma moderada, agressiva, porque alguém já entrou comprando ações e ganhou dinheiro com isso, e aí você quer comprar também, a probabilidade de você se dar mal é muito grande. E uma coisa interessante, só para não fugir do conservador, é que as pessoas entram achando que o retorno vai vir no outro dia. Eu já tive assim, um cliente de aplicar num fundo e em uma semana dizer, o fundo caiu um pouquinho, ou então, cadê o retorno? Já tem uma semana e não tive ainda. Não, quanto mais conservador, mais tempo você vai demorar para ver aquele retorno, porque nos investimentos conservadores, nos investimentos mais tradicionais, digamos assim, que são os mais conservadores, né? Os tesouros, os CDBs, o seu álibi perfeito vai ser o tempo. Então, quanto maior for o tempo daquele dinheiro aplicado em investimentos conservadores, melhor vai ser o seu retorno. Mas da noite para o dia, não tem como você aplicar ali achando que vai ficar rico da noite para o dia em investimentos conservadores. Agora veja a importância de profissionais como eu e você, Liz, porque aí eu vou vender o nosso peixe aqui. Porque veja, se um cliente, ele pode ser muito jovem e mesmo assim se identificar com um perfil conservador. Ele não conheceu o mercado bancário, não conheceu os produtos, tem muito medo de investir, nunca investiu. Ah, não, eu sou conservador porque eu nunca investi, não tenho conhecimento, tenho medo de perder dinheiro. Se ele responder um teste de API, num qualquer banco ou corretora, ele provavelmente vai ser identificado como conservador. Mas isso não quer dizer que ele tenha que unicamente investir em produtos de renda fixa e tal. E aí entra a importância de profissionais como os assessores e os planejadores financeiros para educar financeiramente essa pessoa e dizer assim, olha, ok, o seu perfil é esse, mas você é muito jovem, você ainda tem muitos anos de acumulação de capital, você ainda pode se permitir correr um pouco mais de risco, e aí cabe a nós indicar e orientar essa pessoa, esse cliente, para assumir um pouco mais de risco, né? Eu sempre gosto de ir colocando o risco aumentando aos pouquinhos para a pessoa ir se acostumando a ver o sobe e desce das ações, começar um fundo de ação. Mas é importante ressaltar que não é porque
o seu perfil foi identificado como conservador ou como moderado, que você não pode assumir alguns produtos com um perfil mais de risco, né? Você pode sim. Um dos passos é a educação financeira, que ela estava falando. Outro passo é você buscar profissionais que possam te orientar nessa caminhada. Os assessores fazem isso, os planejadores financeiros também fazem isso. E buscando, entrando, você coloca o pezinho na água fria, primeiro fica ali poxa, a água está muito fria, depois você vai se acostumando com a temperatura da água, quando viu, você já mergulhou de cabeça, né? Então, isso também vai nos investimentos. Vamos nos acostumando, adquirindo conhecimento para a gente abrir a nossa gama, que tem muitos produtos de investimentos disponíveis no mercado, e a gente poder abrir, diversificar, né? Como a gente tinha falado anteriormente. Com certeza, que a diversificação vai ser ponto crucial aí para você ter um retorno melhor. Isso é importantíssimo porque, como você mesmo falou, tem gente que é conservador e só quer botar em renda fixa. E o papel do assessor e do planejador é justamente mostrar. E eu gosto de mostrar com números, porque às vezes a gente fala assim para o cliente, ó, se você investir nesse fundo, você tem aqui uma margem, você está correndo um determinado risco, mas olha o retorno que esse fundo pode te dar. Você bota aqui num tesouro, por exemplo, para você ter esse retorno, você tem que esperar 3 anos, que talvez no fundo você tenha em 1 ano. E teve uma participação aqui do Vinícius Grassi, engenheiro, ele fala justamente isso. Todo investidor tem que analisar o tripé do investimento: risco, rentabilidade e liquidez. Isso é importantíssimo. Obrigada, Vinícius, pela sua participação. E quem quiser pode mandar pergunta aí, viu? Fale, Mirela. Então vamos para o outro perfil, que é o moderado. O moderado é o nem lá nem cá, né? Tá em cima do mundo, não sabe se vai ser arrojado, se tá conservador. Então ele já começou ali a experimentar alguns produtos com maior risco, ele já tem algum apetite, ele já pode ver ele já suporta alguma oscilação no mercado, né? Então aí o mundo já se abre um pouco mais. O arrojado é aquele cara assim, não, pô, eu quero ação, eu quero maior rentabilidade, eu prefiro ganhar mais, mesmo que eu corra o risco de perder mais dinheiro, mas eu quero ver a maior rentabilidade na carteira. Normalmente, os mais arrojados são os mais jovens e os mais conservadores e moderados são as pessoas que já estão numa fase intermediária ou mais próxima à aposentadoria, que querem mais proteger o seu patrimônio, né? Não quer dizer que isso seja uma regra, você pode ser um jovem conservador ou uma pessoa com um pouco mais de idade e mais arrojada, mas normalmente é isso que acontece, e aí cabe a nós também, profissionais, irmos adequando o perfil dos investimentos, o perfil do investidor para aqueles objetivos que a gente identificou lá no começo. Exatamente. E a maioria, assim, pelo menos em geral, quando começa lá, mas que já tem alguma noção, eu quero investir, mas também não quero ganhar pouco, não, quero arriscar um pouquinho. A maioria cai aí no perfil moderado e até interessante, pelo menos na XP, né, que é a corretora para a qual eu trabalho, pela Alta Vista, quando você cadastra o seu perfil como conservador, muitas vezes eles não te oferecem, não aparece lá na sua página os investimentos mais agressivos, né? Para nem correr o risco de você querer aplicar uma coisa que não faz parte do seu perfil. Então, muitas vezes o cliente fala assim, eu vou botar um perfil moderado, pelo menos para eu conhecer o que é que tem um pouco aquém do meu perfil de conservador, para ter aquele conhecimento. E também como o assessor vai poder te orientar, te explicar, o assessor vai dizer, olha, você quer ter um pouquinho de ter um pouquinho de melhor. Eita, me embolei toda. Ter uma melhor rentabilidade. Olha esse produto, olha esse outro aqui, dá uma analisada, lê aí as características. E falando nisso, falando em assessor, a gente tem outra participação do Thiago Exler. Ele fala que para quem não tem tempo nem conhecimento, deve contar sim com o assessor e também com o planejador financeiro, porque o profissional está ali justamente para esclarecer dúvidas que você não sabe, mas deixar o dinheiro parado com certeza não vai ser a melhor opção. Não conhece nada, não sabe para onde começar, então vai lá, começa procurando um planejador financeiro, procurando um assessor de investimento, que você vai ter sua orientação de como começar a dar os primeiros passos. A Nádia aqui também falou, realmente a assessoria é muito importante, principalmente para mim que não tenho tanto conhecimento no assunto.
É isso aí, a gente pode. Estamos aqui para ajudar, né, Liz? Exatamente. Eu acho que é legal isso, porque assim, se vocês podem perceber, eu e a Liz, a gente fala com paixão desse assunto, né? São assuntos que nos movem realmente. E é legal porque você vê que profissionais que realmente brilham os olhos estão mais disponíveis, mas eu tenho muita satisfação em ver, ajudar os clientes, ver que realmente eles estão tendo retorno. Isso é muito legal, a gente poder ajudar na caminhada aí de vocês. Espero que consigamos aí. Já posso entrar no próximo tópico aqui, aproveitar o gancho, Liz? Fique à vontade. O próximo ponto seria a educação financeira. E aproveitando falar dessa paixão aí que eu e a Liz temos sobre esse assunto, tanto somos apaixonados que temos nosso canal no YouTube, né? Aproveitar para fazer nosso jabazinho aqui do nosso canal, o Saquei Investimentos no YouTube e o meu Investe com Temudo Mi, ambos ótimos fontes aí de conhecimento de educação financeira, principalmente para quem está começando, para quem já é um investidor um pouco mais experiente. Tanto a Alice tem uma trajetória de jornalista, então fala muito bem, super articulada. Então tentamos trazer aqui uma linguagem mais fácil, uma linguagem fluida para vocês entenderem, para vocês se familiarizando com os produtos que tem disponíveis, desmistificando aí o mercado, vocês começarem a se entender e ver onde vocês se encaixam nesse mercado, né? Ver, poxa, eu gostei daquele produto, vou procurar entender um pouco mais. Independente de qual seja a indicação de produto, ou se você veja uma indicação de ação, eu sempre recomendo que você estude. Ok, gostei daquela ação, eu não costumo recomendar ação ainda no meu canal, mas gostei daquela ação que eu vi recomendado não sei onde, eu gostei daquele produto que eu vi recomendado não sei onde. Então, procure entender, procure ler sobre o produto, entenda o que você está investindo. Mesmo com a indicação do planejador ou de um assessor, o dinheiro é seu. Você tem que saber aonde você está colocando. Lógico que um assessor e um planejador, eles vão ver as suas necessidades, eles vão ver os seus objetivos. É uma indicação muito mais personalizada do que, por exemplo, um canal grande como do YouTube ou de um blog ou do Instagram, que a gente faz indicações generalizadas, né? Mas uma indicação numa consultoria, numa assessoria, ela é personalizada. Mas mesmo assim, é importante que você saiba onde você está colocando o seu dinheiro. Então, você vai colocar num fundo, você vai colocar numa ação. Estude, dê uma lida. Poxa, deixa eu ver aqui essa ação aqui. Me indicaram para colocar no Magazine Luiza. Então, deixa eu ver aqui vou tentar ler aqui no mercado como é que ela está. Onde que eu estou colocando o meu dinheiro? É importante que você tenha essa consciência. Exatamente, Mirella. E a gente vê muito aí, inclusive, você falou dos influenciadores digitais, né? Eu, pelo menos como assessora, a gente não pode indicar uma ação. Eu não posso dizer para o meu cliente, compre Magazine Luiza, compre Ambev. Eu vi o pessoal comentando aqui Vou até ler as mensagens já sobre a Ambev. Não posso dizer compre. Por quê? Porque é renda variável. Então, eu posso te dar informações daquela empresa. Dizer, olha, a Magazine Luiza é uma empresa consolidada, já tem anos de mercado, ela vem crescendo assim, dá uma olhadinha aqui. E outra, falando em análise de produtos, tem duas vertentes. Tem a análise fundamentalista e a análise grafista. Para você que é trader, que quer operar ali no curto prazo, comprar, vender, naturalmente você vai seguir mais a análise grafista. Por quê? Porque você vai ver o gráfico, ver como é que foi o desempenho desse ativo aí nos últimos meses, ou nos últimos anos, ou nos últimos dias. Para quem opera day trade, é nas últimas horas, nos últimos minutos. E para você que quer uma coisa para médio ou longo prazo, provavelmente você pode também se apegar à análise fundamentalista, que é você analisar os fundamentos daquela empresa, por que você está comprando aquela empresa. Você acredita que dentro de 1, 2 anos essa empresa vai crescer, ela vai investir mais no seu negócio, vai ter mais funcionários, vai vender mais. Quem comprou, você falou da Magazine Luiza, é um exemplo, mas quem comprou Magazine Luiza há 2 anos teve um lucro absurdo. Por quê? Porque ela se reinvestiu, ela se multiplicou aí pelo país inteiro e realmente fez coisas que algumas outras ficaram aquém. Por isso ela teve um retorno tão positivo. Mas e aí você se pergunta, e hoje, será que ela está super valorizada? Ainda vale a pena entrar na Magazine Luiza? Não sou eu nem Mirella que vai te dizer
se vale ou não a pena. É importante você estudar, você analisar e ver os dados daquela empresa. Mas temos aqui algumas perguntas. Pode falar, fique à vontade, que é o tempo que eu vou pesquisando. É importante ressaltar que o profissional que pode indicar ações chama-se um profissional que tem certificação CNPI. Aí voltando àquela nosso começo da conversa que a gente estava falando da sopa de letrinhas de certificação que cada um serve para uma coisa, né? Então, assim, até mesmo quando vocês verem canal no YouTube ou verem alguma recomendação de algum especialista na internet, essas recomendações elas só podem ser feitas por um profissional de CNPI, tá? Exatamente. Tanto o planejador quanto o assessor. Acho que depois, Liz, acho que até vale a gente fazer um adendozinho de qual é a diferença da atuação do assessor para o planejador, porque nós estamos falando sempre os dois aqui, né? E depois a gente faz um adendozinho só para o pessoal entender a diferença das atuações. Mas tanto o assessor como o planejador, eu como planejadora, eu recomendo as classes de ativos que o cliente vai investir. Então, por exemplo, eu posso recomendar a alocação da carteira. Eu recomendo que você aloque 20% do seu patrimônio em ações. E aí posso recomendar algumas, vamos dizer assim, cartas de recomendação de algumas empresas, vamos dizer assim, subsídios para que o cliente escolha. Uhum. Mas eu não posso fazer uma recomendação de investimento e dizer assim, eu atesto que você vai comprar. E mais um adendo, mesmo o profissional CNPI que faça uma recomendação de investimento, isso não é garantia absoluta de que aquele ativo vai subir, tá, gente? Por isso que vale a mesma adendo que eu falei anteriormente, o dinheiro é seu. Você tem que sentar e mesmo, você não vai ter aquele conhecimento que um analista, que um planejador, que um assessor tem, muito provavelmente, né? Mas é importante que você tente entender aonde você está alocando seu dinheiro, porque não existe verdade absoluta. Se fossem assim, todos os analistas CNPI seriam super milionários e tal. E não, alguns são, mas nem todos. Então, não existe bola de cristal. O mercado, muitas vezes, é imprevisível, tá? E mesmo as recomendações de planejadores, de assessores, elas podem não ser 100% assertivas. Nós temos uma ideia do que seria melhor para cada cliente, mas todo investimento tem risco. Todo investimento tem risco, até renda fixa, tá? Se vocês quiserem, depois tem um vídeo no meu canal que eu falo sobre marcação a mercado, explicando. Então, assim, até renda fixa tem risco, tá? Então, é importante você se educar para você entender esse risco e entender em qual nível de risco você está confortável de assumir para avisar aquela rentabilidade. Pois é, o Tesouro Selic, inclusive, que é um investimento um dos mais conservadores do Brasil, rendeu negativamente em setembro, assustando muita gente. Aí, meu Deus, minha reserva de emergência no Tesouro Selic, aconteceu isso. Mas qual é a orientação? Marcação ao mercado é um karma aí que segue alguns investimentos de renda fixa, inclusive, e a orientação é esperar voltar, porque se você fez uma aplicação que ela te prometeu aquele retorno, deixa até o vencimento que você vai tirar o retorno prometido. Mas no meio do caminho aí, se você pegar a marcação a mercado de uma forma ruim, porque tem também a marcação a mercado boa, e aí você pode se dar muito mal. Mas sobre o papel do assessor, Mirella, você falou do planejador, eu acho que o planejador até é mais amplo, bem mais amplo do que o assessor de investimento, né? Porque o planejador, ele meio que faz um planejamento meio geral da vida. Quanto você deve gastar, quanto você deve poupar, como que deve ser o seu orçamento, pode ser um planejamento familiar, como é que deve ser o seu orçamento familiar. E dentro do planejamento financeiro da vida da pessoa tem os investimentos. E aí é onde entra o assessor de investimento, né? Eu vou te orientar dentro do que você tem para aplicar, dentro dos seus planos ali para curto, e médio e longo prazo, como você vai investir aquele dinheiro. A Mirella falou assim, vou te dizer que você pode botar 20% em renda variável. E aí, dentro da assessoria de investimento, ali dentro de renda variável, você pode diversificar suas aplicações em fundo imobiliário, em ações, em alguns fundos de ações ou alguns fundos multimercados médio ou agressivo. E dentro das ações, você pode diversificar aí em varejo, em alimentícios, enfim, em diversos setores, diversos ramos. A diversificação, o assessor financeiro ele vai te assessorar normalmente seguindo ali aquela linha dos investimentos. Claro que no caso da Alta Vista Investimentos, né, que é o escritório XP, a qual eu trabalho, tem outros tipos de
assessorias. Não é só para investimento, renda variável, renda fixa. A gente também trabalha com previdência, que também entra no planejamento financeiro, né? A pessoa que quer se planejar para o futuro faz uma previdência privada. Tem o seguro de vida, que aí já é outra coisa, não é investimento, é uma proteção, né, para a família, para os seus dependentes, principalmente para si mesmo. Temos outros produtos que entram ali, mas a diferença do assessor para o planejador é um trabalho, eu acredito, bem mais amplo. O assessor faz parte de um dos serviços ali que o planejador vai orientar. Isso até pode ser um trabalho em conjunto, né? Então, muitas exemplo, vezes você né? tem um planejador, o planejador está fazendo um mapa ali para te ajudar a chegar naqueles objetivos, e se você já tem um assessor, pode entrar em contato com aquele assessor e alinhar o que está sendo feito no planejamento financeiro para você poder encaixar os produtos dentro daquele planejamento, tá? E olha só, temos aqui uns recadinhos. Marcelo, da Topomoney, é um querido, um educador financeiro lá da Bahia também, e que mora na Bahia, porque eu não moro na Bahia por enquanto. Ele manda aqui, finanças é um assunto apaixonante, quando você falou ali que a gente fala com brilho nos olhos, e realmente é muito apaixonante. Tiago está participando, Lorena Teles, Nádia comentou novamente. E tem aqui uma pergunta, deixa eu achar aqui de novo, foi da Débora. Ela pergunta assim, como escolher uma corretora... Peraí, meu Deus, já sumiu a pergunta da Débora, mas eu dei uma olhada. Como escolher uma corretora? Precisa de muito dinheiro para começar a investir? A gente até comentou isso rapidamente, mas assim, Débora, tem várias corretoras aí no mercado. Você tem que analisar principalmente o fator do seu conhecimento. Se você conhece muito do mercado, você não precisa de uma assessoria, você pode aí investir em uma corretora que não te dá assessoria. Tem algumas com taxa zero de corretagem, que é exclusivamente para ações. No meu caso, eu atuo pela XP, a gente tem a taxa de corretagem para quem compra ação, que é de R$ 4,90, hoje a taxa já está bem mais baixa, só que você também vai ter um assessor te orientando, te dando informações com muita frequência, e algumas outras corretoras que não tem, que sendo taxa zero, né? Você não vai ter ali um assessor direto, tá? Você vai estar sendo assessorada por um telefone ali 0800, que talvez você tenha que ligar, esperar para conseguir alguma informação, ou por uma mesa de investimento, que é uma mesa geral, que atende a todos os clientes. Então, assim, algumas têm a taxa de corretagem para ações, né? O caso da XP, que não cobra taxa para nenhum outro investimento, não cobra taxa para você investir em fundo imobiliário, nem em CDB, nem em fundos de investimentos, além de taxa de corretagem, tá? Porque fundos de investimento tem a taxa de administração. Isso aí é outra coisa que qualquer fundo, em qualquer corretora, em qualquer banco, vai ter. E se precisa de muito dinheiro para começar a investir, não. A gente comentou isso logo no começo, não foi, Mirella? Mas você hoje consegue começar a investir com pouquíssimo dinheiro. R$100. Com menos de R$100 você consegue investir. Aí eu vou falar 2 vídeos que eu tenho no meu canal, se vocês quiserem depois olhar. Tem um que é investindo com R$100, que na realidade você consegue até investir com menos de R$100, com 30 e poucos reais você já consegue colocar no Tesouro Direto, por exemplo. E tem um segundo vídeo que é como escolher as corretoras, que é isso que a Alice estava falando. Porque assim, é difícil você chegar... Muitas pessoas já chegaram dizendo assim, qual corretora que eu coloco? É uma pessoa aleatória, né? Tá? Que não é meu cliente, que eu não saiba coisas objetivos e tudo. Então assim, é difícil você indicar uma corretora. Primeiro, existem várias e várias opções hoje no mercado. Segundo, isso de novo vai depender do seu objetivo como investidor. Qual produto que você quer investir? Você já tem conhecimento, como a Alice está falando, ou você precisa de repente com uma pessoa para ir te ajudando nesse caminho? Até por isso, depois, se vocês tiverem dúvida, seria interessante vocês verem esse vídeo, porque está bem completinho. Então, cada coisa que você vai analisar vai te indicar qual a corretora melhor. Mas, no âmbito geral, eu indicaria testar. Você precisa testar se o atendimento é eficiente, se de repente... Porque assim, olha, eu já tive dor de cabeça com corretora. Imagina você, de repente, mandar uma operação, o sistema da corretora não funcionar bem na hora que você mandou a operação, não enviar sua ordem, você querer vender ou comprar a ação e não funcionar. Ou você tem um problema, como eu tive agora, com uma corretora mas eles me atenderam. E aí, minha ação ficou vendida a descoberto. E aí, eu passei por um processo de aluguel de ações sem querer passar. E eu tive que precisar de um apoio da corretora. Então, assim, você precisa testar. Teste, veja se a plataforma é amigável.
Quando você entra lá, você entende, tem várias informações lá. Você precisa Exatamente. procurar os produtos, você precisa ver onde que está o seu saldo, as ações, dá uma olhadinha no Home Broker. Home Broker é acessível ali para você, você consegue entender quando você olha na tela. Então, isso tudo vai influenciar na tua escolha da sua corretora, tá? E é muito melhor para você que está começando a investir numa corretora do que investir num banco, tá? Eu falo isso para quem já trabalhou muitos e muitos e muitos anos em banco. E assim, os produtos bancários, eles são mais caros. O que você ganha quando você investe em banco é a praticidade de repente ter tudo num lugar só. Você tem o seu salário entrando ali, você tem a corretora do banco ali, você tem a sua reserva de emergência, tudo no mesmo lugar. Mas você vai pagar mais caro para ter essa comodidade. Se você Exatamente. pegar e tirar aquele dinheiro que está investido e colocar numa corretora, você vai ter muito mais rentabilidade, mas muito, muito, do tipo um CDB num bancão. Hoje você vai ter um CDB num bancão com liquidez em torno de máximo ali 100% CDI, tá? Não, difícil passar disso, num banco grande, tá? Se você for para uma corretora, você consegue em torno de 140, 150, tem até o PicPay que está pagando 210% de CDI. Muito o PicPay bom. não é corretora, tá? Mas assim, é uma forma de pagamento, assim, um aplicativo, né? Não é corretora ainda, né? Vai que se torna no futuro. Mas, assim, você saindo de banco, você consegue rentabilidades maiores. Então, para as pessoas um pouco mais de idade, é um pouco mais resistente desafiador, a testar. Mas, assim, começa com um pouquinho, transfere 100, 200 reais, R$ 1.000, depende do que é pouco para você, né? De repente, R$ 10.000 pode ser pouco, mas transfere um pouco, o tanto que seja o seu pouco, para a corretora, para você começar a testar. Então, coloca no investimento, tenta entrar num chat com a corretora, veja se você é bem atendido, se você consegue um retorno, se eles tiram as suas dúvidas, teste um assessor, marca uma conversa, veja se ele consegue te atender de uma forma agradável. Então, assim, vai testando, vai desbravando esse novo mundo. Exatamente. E você estava falando aí agora, eu estava aqui pensando em clientes, em pessoas que realmente não conseguem começar a investir porque não tem essa informação total, né? Nosso prazo está quase acabando, mas só para eu não esquecer, peraí, Mirela, o seu canal, porque o YouTube derruba a gente, né, quando completa 1 hora. Antes disso, só para não fugir, tá? Tentando lembrar que era isso. Banco e corretora, eu fiz um vídeo essa semana, no domingo, ele tá fresquinho muito legal lá no canal, sobre corretora e banco, qual a diferença. E esse vídeo, confesso que ele foi direcionado mais para as pessoas mais velhas, que têm mais dificuldade de tirar o dinheiro do banco, de investir pela corretora, por medo, né? Não sabe o que é que vai acontecer com aquele investimento quando você bota na corretora, tem medo da corretora quebrar. Eu explico bem claramente que se a corretora quebrar, nada vai acontecer com os seus investimentos, porque o mesmo investimento que você põe no banco, você põe na corretora, vão todos para o mesmo lugar, que é a central de custódia. Então, o seu CDB, a sua ação, o seu fundo não está ali dentro da corretora. O seu dinheiro está na central de custódia. A corretora ou banco é apenas um intermediador para te permitir fazer essa compra. Isso é interessante para as pessoas que ainda não conhecem as corretoras, não sabem o que acontece quando a gente bota o dinheiro nelas. Isso mesmo. A Fernanda está pedindo para deixar gravado. Vai ficar gravado aqui no Instagram da Liz, tá? No Saquei Investimentos. E depois nós vamos subir essa live tanto no meu YouTube, que é o Investe com Temudo Mi, quanto também no YouTube da Liz, que é o Saquei Investimentos. Exatamente. Ó, Vivi Nina participou aqui pela 3ª vez, ela mandou uma mensagem, vamos prestigiar a nossa telespectadora. Ótima live, ajudando muito em um momento desafiador. É isso mesmo, o momento é bem desafiador, Vivi. Vinícius também bota aqui, comecei em 2019 ganhando R$2, R$3 de dividendos. Hoje já consigo pagar uma conta de luz ou internet, tudo renda passiva. Essa questão da renda passiva é importantíssima, né? Da carteira de dividendos que as pessoas tanto gostam de investir e todo mês pingar ali do fundo imobiliário, de uma ação que paga dividendos, enfim, de diversos outros ativos que vão pagando um pouquinho do seu lucro, seu valor principal continua lá, investido e rendendo. Isso mesmo.
Que conversa deliciosa, Liz. Espero Nem que o pessoal fale. tenha gostado também, Pois que tenha é. sido leve. O tempo passou rapidinho, né? É verdade. Nosso tempo está quase acabando aqui, 4 minutos. A gente comentou também sobre o investidor que quer começar e não sabe para onde ir. Ele tem que abrir uma conta na corretora. A gente já falou que no banco não tem os melhores produtos, as melhores rentabilidades. Então, a indicação é abrir uma conta na corretora. Aí você vai ter que transferir o seu dinheiro da sua conta corrente para a corretora. Lembrando que só pode ser de CPF para CPF. Então, não adianta você abrir sua conta na corretora e mandar sua mãe transferir da conta dela. O dinheiro vai voltar. A TED ou o Pix, né? Que agora é o Pix, vai voltar. Tem que ser da mesma conta do investidor para sua própria conta. E dentro da corretora, você vai abrir lá, como a Mirella falou muito bem, algumas são mais fáceis, outras são um pouquinho mais difíceis. Tem a cartela de produtos. Então tem lá em renda fixa, você entra em renda fixa, você vai ver os tipos, as opções de CDBs, LCI, LCA. Ai, meu Deus, não sei o que é uma LCI. Vai dar uma lida. Nos sites das corretoras normalmente explicam detalhadamente o que é cada produto. No YouTube, vai no canal da InvestMe, vai lá no canal no Saquei Investimentos. Eu, inclusive, estou no ar agora com a série Tudo sobre Renda Fixa. Comecei aí falando do tesouro, cada tipo de tesouro. Vou entrar agora no CDB, é o próximo vídeo dessa semana. No InvestMe também tem muita informação sobre os tipos de investimentos, renda fixa, não, como ganhar dinheiro, renda extra, várias informações interessantes. E daí lá dentro você vai escolher o seu produto e é como se você estivesse comprando realmente uma coisa. Vai estar lá caneta laranja, no caso, um CDB que vence em 2025. Você faz uma compra, deixa o seu dinheiro lá e por aquele período você vai receber os juros prometidos ou não, depende do tipo de investimento que você fizer, né? Que os investimentos atrelados ao benchmark, o CDI, Selic, inflação. E aí é um mundo de informação, pessoal. Infelizmente, em 1 hora a gente não consegue aqui explicar tudo, né, Mirella? Isso aí. Mas foi muito gostoso o papo. Espero que vocês tenham gostado da nossa conversa aqui descontraída. E depois, se tiverem mais dúvidas, podem mandar no Instagram, no YouTube. A gente tem vários canais aí para vocês nos acharem. Mandem perguntas para a gente que a gente responde depois para todo mundo. Com certeza. E depois, quem perdeu a live do começo, pode ir lá no youtube.com/investme, tem mudo, né? Ou Isso. Saquei Investimentos, que a live vai estar lá completa. Obrigada a todos aí pela participação, obrigada a vocês que mandaram perguntas, que mandaram carinhas, que aplaudiram. Pra gente aqui é um enorme prazer estar aqui prestando esse serviço com brilho nos olhos, com paixão sobre o mercado financeiro, que é uma coisa que move tanto a gente, né, Mirella? Isso aí. Obrigada, Liz. Obrigada a você também, viu, pela sua disponibilidade. Uma profissional super talentosa, tá tão bem aí nos vídeos. Quando você começou, me lembro, você falou assim, Liz, eu não sei, não me sinto tão habilitada para falar em vídeo. Tá dando show. Quem ainda não viu, entra lá no canal dela para conferir. Obrigada, pessoal. Obrigada, todo mundo. Tchau, tchau. Boa Beijo. noite. Tchau, tchau. Boa noite. Ótima semana.